para ti, Senhor. Vamos agora à palavra de Deus. Paulo disse para Timóteo: Timóteo, pregue a palavra. Não foi heresia, foi a palavra. Foi a palavra de Deus. Jesus no deserto, eu sempre gosto de citar que quando Jesus estava no deserto, Satanás disse: tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E o Senhor disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai, de toda palavra que procede da boca de Deus. E pelo Espírito Santo de Deus, quero ministrar aqui uma palavra do trono de Deus para abençoar a sua vida a respeito do batismo. É isso mesmo, se domingo agora nós vamos ter o batismo em águas correntes. O próprio Jesus disse que aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Então, se você tem a sua Bíblia, abre em Mateus capítulo 28, nós vamos ler outros livros, outros capítulos, outros versículos, mas nós vamos começar aqui Mateus 28, se você tem a sua Bíblia e puder abrir, abre agora, vamos examinar, medita de dia e de noite, vamos examinar a palavra, vamos aprender com a palavra a respeito do batismo. Mateus capítulo 28, versículo 19, essas são as palavras de Jesus. Ele disse assim, ó: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui em Mateus, do capítulo 28, do versículo 19, nós observamos uma ordenança, não do homem, não da placa da igreja, não da igreja A, igreja B, igreja C, não do homem, mas aqui em Mateus 28, 19, nós observamos uma ordenança que vem de Jesus. Essas são as palavras de Jesus, meu irmão e minha irmã. Essas são as palavras de Jesus, meu amigo e minha amiga que está nos assistindo agora. Ele disse: vocês vão lá fazer discípulos de todas as nações. E a ordenança de Jesus é: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor Gabriel, para que serve o batismo? O batismo serve para remissão de pecados. É necessário aquele homem que não é batizado ser batizado. É necessário que aquela mulher que ainda não desceu as águas, ela venha descer as águas, ele venha descer as águas, ele, ela, essa pessoa venha tomar a decisão de descer as águas. Porque o primeiro passo com Cristo é nós entregarmos a nossa vida a Ele e receber Ele como nosso único, como nosso exclusivo, como nosso eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez você já entregou a sua vida para Jesus, talvez você já recebeu Jesus como seu único e suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo da sua vida. Talvez você já fez essa oração, mas talvez ainda você não tomou essa decisão de se batizar. Talvez você está, vou falar até de uma forma mais forte, talvez você está enrolando para se batizar. Não vou nesse batismo, mas no próximo batismo eu vou, de certeza, pastor. Aí chega no próximo batismo, mas nesse não, mas no próximo, e assim vai empurrando com a barriga, vai enrolando, e Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Então, irmã, você que não é batizado, para de enrolar para batizar. Você, irmão, que não é batizado, para de enrolar para batizar, e tome essa decisão, porque Ele disse: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós aprendemos com a palavra de Deus que o próprio Jesus Cristo, Ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista, mesmo que Ele não precisasse ser batizado, mesmo que Ele sendo o próprio Deus, mesmo Ele sendo o Cordeiro sem mancha, sem pecado, Ele se batizou.
Mas pastor Gabriel, se o senhor está pregando que o batismo é para remissão de pecados, e Jesus não cometeu pecado, como o senhor está pregando, então por que ele se batizou? Ele se batizou porque ele foi para a gente um modelo. Jesus se batizou porque ele foi, dentro da palavra de Deus, nós aprendemos o nosso modelo, o nosso exemplo, para a gente seguir ele, os passos dele, o caminho dele. É necessário se batizar. E a gente observa que o batismo é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até porque o batismo de Jesus, eu te provo dentro da Bíblia que o batismo de Jesus estava o Pai, o batismo de Jesus estava o Filho e o batismo de Jesus estava o Espírito Santo. Isso a gente pode observar em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, o versículo 13, diz assim a palavra de Deus: Então veio Jesus da Galileia ter com João. Veja bem, veio Jesus, é uma escolha sua, é uma decisão sua. Não é a gente que tem que ir até a pessoa, mas sim a pessoa que tem que vir até o batismo. Porque o texto começa do Mateus 3,13, veio Jesus, veio Jesus. A decisão de ir está em teu poder, a decisão de ir está em tuas mãos. Deus dá o livre-arbítrio, a decisão é sua. Então veio Jesus da Galileia até com João ao Jordão. E da onde Jesus estava, da Galileia até o Jordão, Jesus andou quilômetros e quilômetros para vir até aqui o Rio Jordão, para ser batizado por ele. Então Jesus veio da Galileia, ajunta João Batista para ser batizado por João Batista, que batizava vários pecadores no Rio Jordão. Mas quando João Batista, eita glória a Deus, mas quando João Batista viu Jesus, que era o próprio Deus ali, que era o Cordeiro sem mancha, sem pecado, João Batista impedia. E ele falava assim, ó: mas João o impedia, dizendo: eu que preciso ser batizado por ti, e tu vem a mim? Em outras palavras, dizendo, porque João Batista sabia que quem estava na frente dele não eram como os demais pecadores que estavam sendo batizados por João Batista. João Batista sabia que quem estava diante dele era o Cordeiro sem mancha, era Jesus Cristo de Nazaré. Porque o João foi aquele que preparou o caminho, foi o antecessor de Jesus, que preparou o caminho para se cumprir lá atrás uma profecia de Isaías, voz que clama no deserto. Essa voz era João Batista, preparar os caminhos, endireitar as suas veredas para Jesus. Então João Batista impedia, dizendo: não, é eu que era para ser batizado por ti, tu vem a mim? Então Jesus, porém, lhe respondeu: consente agora, porque assim me convém cumprir toda a justiça. Não, João Batista, eu quero ser aqui o exemplo, eu quero ser aqui o modelo. Não pode me batizar. Eu sei que você sabe que eu sou o Cordeiro sem mancha, sem pecado, porque você é profeta e você tem o discernimento que eu não preciso ser batizado, mas assim consente cumprir toda a justiça. Então me batiza, João. E assim ele foi batizado. Agora vai entrar a parte que eu falei, que o batismo estava o Pai, estava o Filho, estava o Espírito Santo. Versículo 16. Batizado que foi Jesus, saiu logo das águas. Eis que abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba, vindo sobre o céu. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Pastor, explica melhor como que estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho, Jesus. O Espírito Santo que desceu em forma de pombo. E o Pai que disse: esse é meu Filho, em quem me compraz. Então, o batismo de Jesus estava o Pai, estava o Filho e estava o Espírito Santo.
Por isso que nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, povo de Deus? Eu creio que vocês estão compreendendo, recebendo a palavra de Deus. Então, até porque Jesus, ele não precisava ser, mas ele foi o modelo. O que tem de pessoas enrolando para batizar, o que tem de pessoas colocando desculpa para batizar, e o que tem de pessoas que estão até querendo usar a própria palavra de Deus para se justificar, para colocarem suas desculpas e não se batizar. Eu, particularmente, o pastor Gabriel, já atendi pessoas que falaram assim: pastor Gabriel, o ladrão da cruz não se batizou, o ladrão da cruz não tomou ceia, e Jesus disse para ele, o próprio Jesus disse para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Já pensou uma coisa dessa? Pessoa tentando usar a Bíblia para se justificar. E eu falei pelo Espírito Santo de Deus para essa pessoa: a questão é o seguinte, deu tempo ele se batizar? Não, pastor Gabriel. Deu tempo ele tomar ceia? Não, pastor Gabriel. Era uma situação, povo de Deus. Eu já batizei uma pessoa com uma bacia com água. Não vou botar isso como doutrina, como regra na igreja. Foi uma situação para explicar a situação da cruz. Ali do que Jesus falou, que ladrão da cruz, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Foi uma exceção. Como assim, pastor Gabriel, que o senhor batizou um irmão com uma bacia com água? Isso já faz uns 8 anos atrás, uns 8 anos mais ou menos. No Jorge Teixeira, 4ª etapa. Um homem estava em fase terminal, com câncer, deitado em cima de uma cama e não conseguia nem praticamente se levantar e nem comer. Estava ali só esperando a morte, já em fase terminal mesmo, com os poucos, não vou nem dizer dias, não vou falar horas de vidas, porque naquele mesmo dia ele faleceu. Mas ele estava com a informação errada, que se ele não fosse batizado, ele ia para o inferno. Ele estava com aquela informação que já li também, até eu posso ver assim o inimigo lutando ali, né, condenando também ele, vai para o inferno. Então, eu peguei ali, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer aqui, Senhor? Como é que eu vou fazer? Esse homem não consegue nem se levantar, esse homem não come mais. Eu fiquei ali pedindo sabedoria de Deus, discernimento. Diante de Deus eu estou falando isso. Irmã, me dá uma bacia com água aí. A irmã pegou a bacia com água. Vamos colocar o homem de pé aqui. Não consegui nem ficar de pé. Colocamos o homem na cadeira. E eu joguei as águas na cabeça dele. Em nome de Jesus eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele homem morreu. Mas aquele homem, eu tenho a certeza que aquele homem foi salvo. Mas isso não significa que eu vou ficar com uma bacia com água batizando todo mundo. Até porque Jesus veio da Galileia ao Jordão. Jesus veio, então é necessário você vir ao batismo. Então, foi uma sessão, foi uma situação. Ele estava pensando, eu vou para o inferno. Mas ele foi, e ele morreu sorrindo. A mãe dele falou que ele morreu sorrindo, porque ele foi salvo. Glória a Deus, aleluia. Pare de enrolar para batizar, irmão. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Pastor, então o batismo não é só no nome de Jesus, não, pastor, porque lá em Atos fala, seja batizado em nome de Jesus. Eu conheço também esse versículo. Ele está lá em Atos dos Apóstolos, do capítulo 2, do versículo 38. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 38, diz assim: Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando Pedro diz seja batizado em nome de Jesus, Pedro não estava dando essa ordem porque a ordem foi de Jesus.
A ordem foi de Jesus em Mateus, capítulo 28, versículo 19, que nós acabamos de ler. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando Pedro disse seja batizado em nome de Jesus, Pedro estava afirmando que aquela pessoa precisava ser batizada. É a mesma coisa que eu chego com o irmão na igreja, irmão, em nome de Jesus vamos se batizar, irmão. Mas na hora do ato de ele descer as águas, eu vou fazer como Jesus me ordenou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou fazer conforme foi o batismo de Jesus, que estava presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós batizamos e cremos que é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como foi a ordem de Jesus e como foi o batismo de Jesus. E nós também batizamos, não na piscina, nós batizamos em rio. Jesus foi batizado no Rio Jordão. E também João Batista batizava onde tinha muitas águas. Você sabia que João Batista ele batizava onde tinha muitas águas? É o que diz a palavra de Deus. Isso diz aqui, ó, em João capítulo 3. Vou provar que João batizava nas águas, porque João batizava onde tinha muitas águas. Onde tinha muitas águas ele batizava. Pastor Gabriel, onde é que está escrito? João capítulo 3. João 3, versículo 23 diz assim, ó. Ora, João também estava batizando em Enom. Não era só no Jordão, mas era em Enom, perto de Salim. Porque ali havia muitas águas e o povo ia e se batizava. Então João Batista, ele não só batizou no Rio Jordão, mas em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, diz a palavra de Deus. Nós batizamos nas águas. E o batismo é um só. Porque tem pessoas que já se batizaram 4 vezes, eu não entendo por quê. Exemplo, tem pessoas que, se ele se distanciou dos caminhos do Senhor e voltou, ela quer de novo batizar. Então, se todas as vezes que a pessoa errar, todas as vezes que a pessoa for pecar, ela se batizar de novo, então vai ter que se batizar todos os dias, porque todo dia a gente erra. Às vezes não pensar, não falar, o batismo é um só, irmão. O batismo é um só, irmão. Então, agora, se a pessoa, Deus falou com ela, se ela sente de Deus, ela foi batizada em um batistério, então em uma piscina, e ela sente de ser batizada de novo, nós não vamos contra a pessoa e dizer não, não, não. Aí a pessoa pode sim se batizar. Então, quando a pessoa, ela se distancia dos caminhos do Senhor, é uma aliança que é quebrada. Mas a partir do momento que essa pessoa, que esse homem, que essa mulher volta, aquela aliança novamente é restaurada. Glória a Deus, é restaurada ela. Então não precisa você ser batizado 4, 5, 6 vezes. O batismo é um só. Exceção de pessoas que foram batizadas em um batistério ou então em uma piscina e sente essa necessidade, essa carência de ser batizado nas águas, ela pode ser sim batizada. Então, esse domingo agora, nós vamos ter o batismo, em águas correntes. Nós vamos ter o batismo em águas correntes. Então, a partir dos 12, 13 anos, ela pode já, o adolescente, se batizar. Nós não batizamos criança. Não, pastor Gabriel, não. Por quê? Porque criança não tem pecado. O que Pedro disse aqui em Atos capítulo 2, 38? Que era para ser batizado para remissão de pecado. Está aqui, versículo 38. Para remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Criança não tem pecado, mulher de Deus. Criança não tem pecado, homem de Deus. Pai, mãe, criança não tem pecado. É necessário a pessoa crer, e uma criança não sabe nem o que é crer. Chega com uma criança, você crê, ela vai ficar rindo para você. Ela não entende, ele não entende. É necessário a pessoa que se batizar, ela creia.
ela creia. E uma criança crê, uma criança não crê, não sabe nem o que é isso, se for muito pequena. Então nós não batizamos criança. Criança nós fazemos como foi Jesus, apresentamos, como foi Samuel que foi apresentado, levou Ana diante do sacerdote que era Eli. Nós consagramos, apresentamos a criança para que a criança cresça nos caminhos de Jesus, seja o bênção para a obra, seja o bênção para os seus pais. E para terminar essa mensagem a respeito do batismo, eu vou mais profundo ainda. Se você não tomar a decisão de batizar, ficar se enrolando, vivendo uma vida de qualquer jeito, me desculpe da clareza, da sinceridade, mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você não pode nem ver e nem entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Pastor Gabriel, onde é que está escrito isso? Vamos terminar aqui a mensagem em João, do capítulo 3. João capítulo 3 diz assim: ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este foi ter com Jesus à noite e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Olha a resposta de Jesus para Nicodemos. 3, respondeu Jesus: em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ver, primeiro é ver. Vamos continuar a leitura. Perguntou Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe? Versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água, olha o batismo entrando, aleluia, glória a Deus, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. É muito forte, né, Diácono Tiago? Então Jesus disse assim, que aquele que ele não nascer de novo, ele não pode nem ver e nem entrar. Foi as palavras que Jesus disse, Diácono Tiago, para Nicodemos. Verdade, pastor Gabriel. Aí nós enxergamos e vemos a importância de nascer de novo. Como Jesus disse para Nicodemos, não nascer do ventre da mãe, porque isso é impossível, mas nascer novamente espiritual. Quantas pessoas que não nasceram ainda, Jesus está te chamando, meu amigo, minha amiga, para ter uma nova vida, para nascer novamente. Quando você mergulha naquelas águas, você não está simplesmente tomando um banho, você não está se banhando ali, você está nascendo. O velho homem, a velha pessoa, o seu velho eu será ali excluído, será morto, e ali vai nascer novamente uma nova criatura. Ali vai nascer espiritualmente um novo homem, uma nova mulher. Meu amigo, se você não se batizar, você não vai poder entrar no reino de Deus, infelizmente. Mas aí você pode querer se basear na passagem, como o pastor Gabriel falou agora há pouco, daquele homem que estava na cruz e que ele não se batizou e ele foi salvo. Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas ali foi uma exceção, porque aquele homem não conhecia a verdade. Aquele homem não teve a chance de sair daquela cruz e se batizar. Foi uma exceção. Foi ali no último momento que Deus salvou a vida, que Jesus salvou a vida daquele homem. Ele não conhecia, talvez ele não tinha conhecimento da verdade, mas você não, você conhece a verdade, você tem a chance de se batizar, e se você não se batizar, você está correndo um grande risco de perder a tua salvação. Forte, verdade. Então, Nicodemos, ele era havia um fariseu chamado Nicodemos. Ele era um dos principais do judeu, um homem bem respeitado, conhecido por todos. E ele começou a observar Jesus,
e decidiu ir até Jesus, levar um elogio para Jesus. De noite, ninguém estava observando ele, e quando ele chegou com Jesus, ele trouxe um elogio: Rabi, bem seis que és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Interessante, Jesus não olhou e disse assim: obrigado, Nicodemos, por você acreditar. Nem agradeceu o elogio, mas foi logo em cima da, vamos dizer assim, da ferida, né? Em cima ali da situação, e disse: em verdade vos digo, se você não nascer de novo, você não pode ver o Rei de Deus. O versículo 3 fala ver, o versículo 5 fala entrar, não pode nem ver nem entrar e nem ver. Aí ele pensou que era o nascimento físico. Como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre da sua mãe? Já não estava falando de nascimento carnal, físico, mas sim de um nascimento espiritual. Aquele que não nascer da água, do batismo, do Espírito Santo, não pode ver o Reino de Deus. Tome essa decisão, mulher de Deus, tome essa decisão, homem de Deus. Está repreendido todo empecilho para você não se batizar, toda barreira, toda muralha, toda frieza espiritual, todo espírito que está lutando para você não descer as águas, para você não se batizar, como homem de Deus, como ministro do Evangelho, como sacerdote, como uma autoridade que Deus me constituiu no reino espiritual. No nome de Jesus, eu repreendo agora todo empecilho, toda barreira, todo mal, que sai todo mal, e no nome de Jesus já deu tudo certo, pelos olhos da fé, mulher de Deus, homem de Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Pastor, quando vai ser mesmo o batismo? Domingo agora. Pastor, eu vou tomar essa decisão, o que é necessário? Você está às 7 horas da manhã na nossa sede no Zumbi, que fica localizado na Alameda Cosme Ferreira, o número 6.324, em frente à entrada do campo do Bahia no Zumbi, na zona leste de Manaus, às 7 horas da manhã, para receber as instruções do batismo. Às 8 da manhã, o ônibus sai da frente da igreja para levar o povo para o batismo e depois trazer o povo para o batismo. Então tem que estar 7 horas da manhã na nossa sede no Zumbi. Pastor, o que é necessário eu levar? Fora a senhora, fora o senhor, uma roupa extra, porque obviamente que aqui você vai no corpo, vai receber uma bata e você vai descer as águas, você vai sair com a roupa molhada e lá para você trocar de roupa, tá bom? Então, no nome de Jesus, nós aguardamos a senhora, o senhor que não é batizado esse domingo, no nome de Jesus. Não deixe o inimigo lutar, não. Tem uma irmã que a família dela ia se batizar. Sabe o que aconteceu? Eu estava orando por ela, preguei a palavra para a família. Não, pastor, nós vamos nos batizar domingo, em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Isso foi uns anos atrás aí. A mulher, na hora de ela sair, ela perdeu a chave da casa. E procura a chave, pega em guarda-roupa, vem em gaveta, tudo que é canto, e a chave sumiu. O que é isso? O inimigo lutando. O inimigo estava lutando para ela não se batizar. E sabe o que aconteceu? Ela me ligou. Nesse batismo, eu tive até o privilégio de realizar o batismo dela. Então eu estava no Zumbi esperando os irmãos. O telefone tocou. Pastor, eu acho que não vai dar para a gente ir não, porque a gente não achou a chave. Eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Eu estava diante no bebedouro. Eu falei, irmão, vou aqui para o altar agora fazer uma oração. Aí eu fui lá no altar, dobrei o joelho, orei pelaquela família. E fui para cima do altar e comecei a dar as instruções do batismo. Quando foi daqui a pouco, acho que meia hora, daqui a pouco lá vem a irmã, lá vem a família dela para se batizar. Eu disse, glória a Deus, aleluia. Achou a chave, mulher de Deus? Ela falou, não achei a chave não. Como é que vocês conseguiram chegar aqui? Pastor, na janela que nós temos na lateral de casa, dá para o quintal do vizinho. Nós pulamos a janela, entramos no quintal do vizinho e estamos aqui. É essa atitude que Deus quer. Eu vou em nome de Jesus, não é ficar meio barco, meio tijolo. Tá certo que não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo de Deus, mas é necessário você descer as águas, você tomar essa decisão. Eu fiquei maravilhado com essa mulher. Não ter achado a chave, ter pulado a janela para o quintal do vizinho e ter chegado ali. Essa é a atitude de uma pessoa de fé, uma decisão de quem está decidido a se batizar. Domingo agora nós aguardamos você.
Tiago sabe cantar aquela canção, amigo, hoje tu tem as escolhas, vida ou morte, se vai aceitar, amanhã pode ser muito tarde, aleluia, Senhor, Cristo quer te salvar. Meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Ao findar o labor desta vida, quando a morte a teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Aleluia, Deus. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Receba a palavra de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti.